Fala galera, a aula de hoje vai ser resolução de exercícios sobre fenômenos atômicos. As duas primeiras questões estão aí, em seguida vai ser o vídeo com a explicação, beleza? Fala galera, o vídeo de hoje vão ser resoluções de algumas questões que envolvem o tópico dos fenômenos atômicos, tá? Então a ideia aqui é a seguinte: eu vou resolver algumas questões e buscar o raciocínio de vocês dentro dessas questões. Aqui, gente, nessa questão, ele pede o seguinte: quais as quantidades de próton, nêutrons e elétron do isótopo estável do potássio? Aí ele te dá aqui as opções. Beleza. A única informação na questão é o símbolo do potássio, que é o K, e ele coloca aqui esse número 39 e o 19. Você tem que saber, tá, pelo teu conhecimento em fenômenos atômicos, que geralmente o número que está do lado esquerdo, na parte superior, ele é o teu número de massa, tá? E esse número de massa, ele é representado pela letra A maiúscula. E o número que está no canto inferior esquerdo, geralmente é o teu número de prótons, também chamado de número atômico. Esse número de prótons, número atômico, ele é representado ou pela letra P ou pela letra Z, beleza? Então, de cara, a questão só te deu isso. Teu raciocínio primeiro tem que ser esse. Depois, tu tens que lembrar o seguinte: que o número de massa, tá? O número de massa, ele é a soma de prótons mais nêutrons, tá bom? E que no átomo neutro, o número de prótons, ele é igual ao número de elétrons. Esse átomo neutro, né, ele é um átomo estável. Então, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Você sabendo isso, você ganha a questão. Então, vamos lá. Qual é o raciocínio aqui? Prótons vale quanto? 19. O número de massa vale quantos? 39, tá? Então, o que ele quer? Ele quer o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons do isótopo estável do potássio. Gente, isótopo, nós vimos isso na última aula, tá? Tá gravado aí no canal. Iso significa igual. Esse pezinho aqui vai te remeter a lembrar que é igual ao número de prótons. Então, se é isótopo, é o mesmo número de prótons. Então, bora lá. Qual é o número de prótons aqui do potássio? 19. Então, aqui, gente, o número de prótons na tua resposta vai valer quanto? 19. Não entendi. Ora, se é igual o número de prótons, ou seja, ele não está dizendo que é isótopo, é igual o número de prótons. Basta você olhar a informação que ele te deu. O potássio, quantos números de prótons tem? 19. Então, se é igual o número de prótons, é isótopo do potássio, então esse elemento também vai ter quanto? 19, beleza? Quando você vem aqui nas alternativas, a letra A pode ser possível, a letra B pode ser possível, a letra C você já descarta, tá? Porque diz aqui 39. E a letra D pode ser possível. Então, vamos continuar. Ele quer quantidade de próton, de nêutrons. Gente, nêutrons. Como é que calcula o nêutron? A gente viu já. Você tem quantos prótons aqui? 19. Qual é o teu número de massa? 39. Então, você vê bem aqui, olha. Número de massa vale quanto? Vou colocar aqui embaixo. Quem quiser fazer de cabeça o cálculo, pode fazer também, tá? Número de massa vale quanto? 39. O número de prótons vale quanto? 19. Mais N, que é o neutro que eu estou procurando, né? Isolo N. Vai ficar 39 menos 19. Então, N, quantos nêutrons eu tenho? 20, tá? Para quem não quer fazer essa equaçãozinha toda, basta você fazer a diferença aqui, olha.
Você tem 39 de número de massa, menos 19 dá quanto aqui? 20, tá? Porque essa soma do prótons e nêutrons tem que dar quanto? 39, beleza? Então, ou tu faz de cabeça, ou você faz pela equação. Então, o número de nêutrons a gente já achou. Quanto vale o número de nêutrons? 20. Vamos ver aqui as alternativas. Pode ser a letra A? Não, porque aqui está dizendo que é quanto? 19. Pode ser a letra D? Não, porque aqui está dizendo que é quanto? 19. A gente nem chegou no final da questão e a gente já sabe que a letra B de bola é a correta, tá? Mas vamos continuar. Olha, ele quer saber o número de elétrons do isótopo estável. Gente, se o átomo é neutro, ele é estável, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Qual é o número de prótons aqui? 19. Então, quanto vai valer o número de elétrons? Também vai valer quanto? 19. Então, o número de elétrons vale 19. Então, a alternativa ficaria 19, 20, 19, que é a letra B de bola, beleza? Então, aí, a nossa primeira questão resolvida. Seguindo o raciocínio, nós temos outra questão que fala, tá? As informações que fala. A questão tá aí antes do vídeo, beleza? Mas aqui eu já botei as informações. Para você desenvolver essa questão, beleza? Tu tem que saber uma coisa. Lembrar, né? Número atômico é a mesma coisa que o quê, gente? Número de prótons. E o número de massa a gente acabou de ver. Número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Essa questão, ela te dá uma tabela com várias informações. Gente, geralmente, quando vem tabela em questão de vestibular, ela não está ali à toa, ela está te passando alguma informação, tá? Para você usar as informações dessa tabela. Uma das informações que tá, duas das, é a seguinte. Ele diz que o número atômico do tungstênio W vale quanto? 74. Então, gente, a gente já relembrou que número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Então, se o número atômico é 74, isso quer dizer que nós temos quantos prótons aqui? 74. Aí ele te diz que o número de massa vale quanto? 184. Então, o número de massa, acabamos de ver, é nêutron mais próton, beleza? Se o número de massa é 184, já dá pra gente saber um N aqui, né? O teu N vai ser 184 menos o número de prótons, que é 74. Vai ficar 184 menos 74. Esse N, gente, vai dar 110, beleza? Então, olha, a única informação que ele te deu, que eu estou usando da tabela, é o número de massa e o número atômico. Através dessas duas informações, eu já calculei o quê? O N, tá? Então, vamos aqui para a questão. Olha o que ele pergunta. É correto afirmar que o átomo neutro, gente, ele está falando átomo neutro. O que significa isso para ti? Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Do tungstênio possui. Aí ele fala 73 elétrons. Gente, 73 elétrons, ele não está dizendo que o átomo é neutro. Se o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E na tabela diz quantos prótons tem? 74, não é 73. Então, se tem 74 prótons e o átomo é neutro, então quantos elétrons ele também vai ter? 74. Então, a letra A, ela está errada, tá? Aí coloca aqui, olha, 2 elétrons na camada de valência. Professor, eu não sei o que é isso. Gente, nem todas as questões você precisa saber todas as informações. Às vezes, com uma informação de um assunto só, por eliminação, você consegue chegar na resposta. Então, vamos supor que tu não saibas o que é camada de valência, não sabe o que é. Eu vou pular essa, beleza. Mas tu sabes calcular os nêutrons. Então, ele diz aqui que são 111 nêutrons. Nós calculamos os nêutrons. Olha, pela informação da tabela, ele te deu prótons 74 e te deu número de massa 184.
Pelo cálculo, quanto de nêutron deu? 110, tá? Então, a letra C, ela está também o quê? Errada. Não são 111 nêutrons, são 110 nêutrons. Ele diz aqui 184 prótons. Gente, prótons é número atômico. Na tabela ele está colocando lá para você. Número atômico vale quanto? 74. Então não tem nada a ver com 184. Então essa também está o quê? Errada. E aqui ele diz que tem 74 nêutrons. Galera, a gente já calculou quantos nêutrons tem? 110. Então a letra E também está o quê? Errada. Olha, só sobrou aquela lá que tu não sabes nem o que é. Marca ela, tá? Então, mesmo que tu não saibas, por eliminação de raciocínio de um assunto que você domine, você talvez chegue na resposta. Então, você marcou a letra B, tá? Mesmo sem entrar nesses detalhes do que seria a camada de valência. Mas se você dominar esse assunto da camada de valência, tabela periódica, como é que você se sairia? Ele te deu o número atômico 74, que é o número de prótons. Você faria a distribuição eletrônica desse 74. Aí você faria lá um S2, 2S2, lembram disso? Lá na tabela da diagrama de Linus. E aí você distribuiria até chegar em 74 e veria quantos elétrons tem na camada de valência, tá? Mas não foi preciso fazer. Apenas calculando pelos fenômenos atômicos, a gente chegou na alternativa correta aí, letra B de bola. Mais duas questões aí do mesmo assunto, fenômenos atômicos, tá? E em seguida, nós temos a resolução. Essas questões, elas são consideradas de nível fácil, tá? Fácil, médio, não puxa muito o raciocínio de vocês. Atenção aí no próximo vídeo, na continuação da resolução. Olha, outra questão aqui, bem simples, tá? A única informação da questão é essa. 17 prótons, o átomo é reconstituído, de 18 nêutrons e 17 elétrons. Então aqui, gente, a gente simula um átomo numa letra qualquer que tu escolhas e a gente vai colocar cada informação no seu lugar. Quantos prótons tem? 17. Vou vir aqui e colocar 17. Quantos nêutrons tem? 18. Então eu venho bem aqui e coloco 18. E ele diz que tem 17 elétrons, tá? Vou deixar bem aqui, 17 elétrons. Olha só, você tem número de prótons e tem número de nêutrons. A soma de prótons e nêutrons, você alcança o número de massa, né? Então aqui, número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Se quiser fazer de cabeça também não tem problema, tá? Então aqui vai ficar, prótons vale quanto? 17 mais os nêutrons vale quanto? 18. Então o número de massa vale quanto? 35. Vamos lá para a pergunta. Qual o número atômico e o número de massa? Mole essa, né? Gente, prótons nós já vimos. É a mesma coisa que número atômico, tá? Então, quanto vale o número atômico? 17. E o número de massa, a gente acabou de calcular. Quanto é que vale? 35. Então, aqui nas alternativas, 17 e 35. Letra D. Vejam que aqui tem a opção 35 e 17. Vocês têm que estar atentos naquela palavra respectivamente. Provavelmente deve ter lá no comando da questão anterior ao vídeo, tá? Galera, olha aqui essa questão. Ele te dá 3 informações. O oxigênio com número de massa 16, o oxigênio com número de massa 17 e o oxigênio com número de massa 18. Aí coloca, no estado fundamental, esses átomos possuem entre si quantidades iguais de 2 das grandezas apresentadas. Quais os símbolos dessas 2 grandezas? Então, ele quer saber quais são os símbolos das 2 grandezas, tá? Que têm a mesma quantidade. Como é que tu vai te sair nessa questão? Bem aqui, olha, estado fundamental. Gente, estado fundamental vai te remeter a lembrar que ele está no estado o quê? Neutro, tá? Então, o estado neutro te diz o quê? Que o número de prótons ele é igual ao número de
elétrons, beleza? Então, essas duas grandezas aqui, elas estão em quantidades iguais. Como é que são representadas, né, essas duas grandezas? O P, gente, que é o número de prótons, nós já vimos também, ele é representado ou pela letra P mesmo, ou pela letra Z. E os elétrons é representado pela letra E, tá? Então, aí vai ser Z e E, que seria o quê? Letra C de casa, tá? Então, repetindo aqui, a questão quer que você diga quais são as duas grandezas que têm a mesma quantidade, né? A única informação que ele te dá para te matar essa questão é que está no estado fundamental. Então, o estado fundamental te remete ao estado neutro e a mesma quantidade, próton e elétron. Próton é representado por Z e elétron é representado por E. Beleza, gente? Mais uma questãozinha. Essa questão ela já puxa alguns outros tipos de raciocínio. Em seguida tem a explicação. Vamos lá para mais uma questão. Olha, essa questão, eu coloquei aqui as informações que a questão te deu, tá? Ele diz que existe um elemento químico 80, X80, ele coloca desse jeito no comando da questão. Esse 80, gente, está na parte de cima, então você já tem que raciocinar que é o teu número de massa, tá? E ele continua falando que esse elemento aqui possui 40 nêutrons, é isótopo de Y. Aí no texto ele continua dizendo, Y tem 38 nêutrons, é isóbaro de Z, cujo cátio trivalente tem 35 elétrons. Ou seja, ele te dá várias informações. Mas a gente vai de passo a passo aqui. Sempre numa questão, eu aconselho vocês a irem passo a passo no teu raciocínio. Então aqui o primeiro passo é o seguinte, vamos ver o que ele fala de X. Ele já te deu o número de massa de X, que vale quanto? 80. E ele diz que possui quantos nêutrons? 40. Vem bem aqui e coloca, olha, 40. Beleza? Então, dá pra gente achar próton. Próton que está bem aqui, né? Basta a gente fazer. Número de massa é igual a próton mais nêutron. Número de massa vale quanto? 80. Próton você quer saber. E o número de nêutrons vale quanto? Ele te deu aqui, né? Vale 40. Então, próton vai ser igual a 80 menos 40. Próton vai ser igual a quanto? 40. Quem quiser fazer de cabeça o cálculo, pode fazer. Como é que faria? Pega o 80, que é o número de massa, e subtrai 40. 80 menos 40 dá quanto? 40. Então, nós já achamos aqui a quantidade de prótons de X, beleza? Olha a informação que ele te dá. X é isótopo de Y. Gente, se ele é isótopo de Y, significa o que isso? Não esqueçam, iso significa igual. Então, ele tem o igual, o número de P, remete a quê para ti? Prótons. Então, a questão está te dizendo que X tem igual o número de prótons de Y. Nós acabamos de achar o número de prótons de X. Vale quanto? 40. Isso quer dizer, então, que Y vai ter quanto de número de prótons também? 40, porque eles são isótopos, beleza? Aí vamos seguir a informação. Olha o que ele te fala. Esse Y, ele tem quantos nêutrons? 38. Então, bora colocar ele no lugar dele aqui, 38. Galera, olha só. Você tem prótons, que vale quanto? 40, mais 38 dos nêutrons. Então, já dá para te saber o teu número de massa aqui em cima, né? Então, número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Prótons vale quanto? 40, mais 38, que é os teus nêutrons. Então, de número de massa, você vai ter quanto? 78. Quem quisesse apenas somar aqui de cabeça, não tem problema também, tá? Mas aqui é 78 o teu número de massa. E a última informação da questão. Esse Y, ele é isóbaro de Z. O que é isóbaro? Bora pela palavra aqui. Iso significa o quê? Igual. Isóbaro. Olha a letrinha A representando o número de massa. Então, isóbaro é número de massa igual.
Se Y é isóbaro de Z, vai significar o quê, gente? Que Z tem o mesmo número de massa, que vale quanto, gente? 78, tá? Agora, olha o que ele diz. Isóbaro de Z. Esse Z, ele é um cátion trivalente de 35 elétrons. Égua, como assim? Galera, é só tu prestar atenção. Lembra, cátion tem carga o quê? Positiva. Trivalente, são 3. Então, carga positiva de quanto, gente? De mais 3. Então, se você vier aqui, você vai colocar o quê? Mais 3, olha. Isóbaro de Z, cujo cátion trivalente tem quantos elétrons, gente? 35. Galera, se tem 35 elétrons, tá? Olha o raciocínio. Ele tem 35 elétrons, esse cátion trivalente. Se é positivo, é porque perdeu quantos? Perdeu 3, né? Então, se ele perdeu 3, ele tinha quantos antes? 38. Então, olha o raciocínio. O cátion é trivalente. Cátion, carga positiva, trivalente, 3. Você colocou mais 3. E a questão te fala que tem quantos elétrons esse cátion trivalente? 35. Ora, se ele tem 35 elétrons, mesmo perdendo 3, positivo porque perdeu, se ele tem 35 mesmo perdendo 3, é porque antes ele tinha quantos? 38. 38 elétrons, que é igual ao número de prótons. Então, ele tinha quantos prótons? 38, tá? Se for fazer aqui número de nêutrons, daria quanto aqui? 40. Agora, bora ver o que a questão quer. Ele quer número de prótons, ou seja, número atômico de X. Gente, número de prótons, número atômico de X, a gente tirou lá no início da questão. Vale quanto? 40. Número de massa de Y. Número de massa de Y vale quanto? 78. Olhando aqui as alternativas, olha, já não dá para ser letra A, porque é 40, 68. Não é 68, é 78. 40, 98 também não dá. 40, 78 pode ser. 40, 68 não dá. E 40, 78 pode ser. Então, ou a letra C ou a letra E. Aí ele pergunta aqui, número de nêutrons dos isótonos de Z. Galera, isótono, tá? Então, é igual, número de quê agora? De nêutrons. Se é isótono de Z, basta você ver quantos nêutrons tem Z. A gente calculou aqui. Quantos nêutrons tem Z? 40. Então, aqui vai ter quanto também? 40, tá? Então, a resposta correta seria a letra E. 40 prótons de X, 78 número de massa de Y e 40 nêutrons dos isótonos de Z. Olha, outro raciocínio de questão. A informação da questão é a seguinte, ele te dá aqui o cátion do sódio positivo com número de massa 23, né? Número de massa. E ele também te dá do magnésio um cátion bivalente mais 2 com número de massa quanto? 24. Aí a pergunta dele é o seguinte, ele quer saber se eles são isótopos, isoeletrônicos, isótonos, isóbaros. Então, bora analisar aqui, tá? Bora primeiro analisar. Bom, para você seguir raciocínio nessa questão, é necessário tu ter o conhecimento de que o número de prótons do sódio vale 11 e que o número de prótons do magnésio vale 12. Da onde é que vem isso? Vem da tabela periódica. A questão ela não te deu, tá? Então seria mesmo de habitual de você estar estudando e lembrar que o número de prótons do sódio é 11 e o número de prótons de magnésio vale quanto? 12. Você tendo aqui, né, o número de prótons 11 e o número de prótons 12, aí a gente desenvolve a questão. Bora logo calcular aqui os nêutrons, né? Então, o número de massa é igual a prótons mais nêutrons. O número de massa vale quanto? 23.
Os prótons, 11. Então, isolando os nêutrons, fica 23 menos 11, que dá quanto de nêutrons aí? 12, tá? Para a mesma coisa, eu vou fazer para o magnésio. Se quiser fazer de cabeça, não tem problema, tá? Então, aqui, prótons mais nêutrons, número de massa vale quanto? 24, que é igual a prótons 12 mais nêutrons. Isolando os nêutrons, vai ficar 24 menos 12, que também dá quanto? 12. Gente, observem, eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, se eles têm o mesmo número de nêutrons, eles são o que um do outro? Isótonos, tá? Agora, o que mais que eles podem ser? Atenção, aqui o sódio ele tem uma carga positiva de mais 1. Então, significa positivo que perdeu. Perdeu quantos? 1. Então, o que era 11 ficou quanto? 10 elétrons. Tá? Ele tinha 11 prótons, que significa 11 elétrons. Ele perdeu 1, então ele ficou com quantos elétrons? 10. E o magnésio tinha quantos prótons? 12. 12 prótons igual a 12 elétrons, né? Só que ele perdeu quantos? 2. Então também ficou com quantos elétrons? 10. Essas duas espécies, ela tem o mesmo número de elétrons. Isso significa que ela também são espécies isoeletrônicas, tá? Então, aqui os átomos, eles são isótonos por terem o mesmo número de nêutrons e são isoeletrônicos por terem o mesmo número de elétrons. Sempre para você saber o número de elétrons, pega o número de prótons e subtrai, tá? Se for cátion, ou soma se for ânion. Aí você vai ter o número de elétrons da tua espécie da questão que está sendo utilizada, beleza? Gente, para finalizar, eu coloquei aqui uma questão que ela envolve vários assuntos, tá? Envolve mistura na letra A aqui, olha, fumaça do cigarro, fala da mistura homogênea. Na letra B, fala de isótono. Na letra C, fala de processo físico. Na letra D, de substância simples. E na letra E, sobre símbolos, tá? Dos elementos. Aí, olha só, o que você entende? O que eu quero te alertar? Que às vezes não vai vir uma questão falando somente do fenômeno atômico. Às vezes só vem uma alternativa falando daquele assunto, tá? Então pode vir essas questões misturadas. Então, por mais que tu não saibas o que é mistura homogênea, por mais que tu não saibas o que é um processo físico, ou não lembre o que é uma substância simples, ou não sabe o símbolo do polônio e do carbono, mas se tu souberes pelo menos calcular os nêutrons através dos fenômenos atômicos, talvez você consiga chegar na resposta. Então, bora lá. Ele pergunta aqui qual é a correta dessas alternativas, A, B, C e D, e E, tá? Aí ele diz aqui, olha, na letra B, os elementos arsênio, chumbo, níquel, cadímio, polônio e carbono, há um par de isótonos, tá? Então, ele tá falando aqui, gente, que há um par de isótonos. O que são isótonos? Igual número de quê, gente? De nêutrons. Vamos ver, então, se tem um par. Galera, aqui, como é que a gente vai calcular? Eu vou fazer direto, tá? Você tem 33 prótons e 74. Então, quanto é que dá 74 menos 33? Aqui vai dar 41. Então, quantos nêutrons eu tenho aqui? 41. Vamos para o chumbo. O chumbo, gente, ele tem 207 de número de massa e 82 de número de prótons. Então, quanto é que vai dar de número de nêutrons aí? Vai dar, fazendo de cabeça aqui, 118, 125, tá? 125, tá? Então, aqui dá 125 nêutrons. Agora, vamos para o níquel. O níquel, você tem 28 prótons e 58 número de massa. Então, aqui, 58 menos 28 dá quanto? 30.
O cadímio, gente, tem 112 de número de massa e 48 de prótons. 112 menos 48 vai dar 52, 64, beleza? 64 nêutrons. Então, continuando aqui. 112 menos 48 deu 64 nêutrons. Aqui, 209 menos 84 deu 125 nêutrons. E por fim, o carbono, 14 de número de massa menos 6, tá? Aqui nós vamos ter quantos? 8 nêutrons, tá? Então, ele diz o seguinte, que você tem um par de isótonos. É verdade? É verdade, olha. Você tem aqui o polônio, que tem quantos nêutrons? 125. E você tem o chumbo, que tem quantos nêutrons? 125. Então, aqui não precisou você ler a queima do cigarro é processo físico, não precisou nada. Bastou ter o domínio dos fenômenos atômicos, e aí você vem e marca a letra B de bolo. Espero que tenham gostado.